Eu comecei a estudar inglês no segundo ano do ensino médio. A primeira reunião que teve na faculdade, eu não entendi nada. Americano é zero paciente com quem não nasceu falando inglês. E aí tinha um rapaz da Guatemala que tentou traduzir para mim para o espanhol. E eu lembro que eu fui para o quarto e comecei a chorar. Eu não tenho a menor condição de estar nessa faculdade. E aí, todas as coisas. Você não tinha um amigo, você não tinha uma pessoa para conversar, você não tinha... Zero, porque eu era muito diferente dos brasileiros que estavam lá também. E seu pai tinha morrido há uma E semana. ninguém sabia disso. Então, o que eu ouvia? Essa menina é uma freira, essa menina é muito séria, essa menina não vai pra festa. Sim, eu vou pra festa como? Se eu tô aqui tentando aprender inglês, acabei de perder meu pai, minha mãe super mal... Meu irmão sem querer fazer cursinho, porque meu irmão é aquela coisa... o homem da família, não, vou trabalhar. Vai trabalhar um caralho, você vai fazer cursinho, você vai fazer inglês, você vai estudar. Tem que estudar. Que é isso que muda a nossa vida. E aí, eu começo a trabalhar com um babá para mandar dinheiro para ele poder fazer o cursinho. Então, assim, as pessoas olhavam e ninguém sabia dessa história. E só via uma pessoa que era extremamente séria, que não ia pra festa e que tinha um inglês muito ruim. Então, o primeiro ano foi horrível para mim. Você teve alguma coisa de depressão, de crise de ansiedade? Eu não sei dar o nome certinho, porque eu não tinha atendimento psicológico, etc. Mas foi um momento de muita desesperança. Para mim, a desesperança é a coisa que mais me assusta. A gente tem que acreditar que vale a pena acordar. E eu lembro disso, de só chorar e falar, cara, não vai dar. E aí, uma coisa que você me contou quando a gente estava se maquiando, não sei nem se pode falar isso, mas que você falou que você foi estudar para você entender, né? O que acontecia com você. Estudar psicanálise. Em Harvard, uma coisa que um dia a gente vai ter no Brasil, porque isso é fenomenal. Você é obrigado a estudar matérias em 8 áreas do conhecimento antes de escolher o seu curso. Sensacional. É um absurdo a gente querer que jovens de 17 anos escolham seus cursos, etc. E na linha, eu sempre fui muito ruim em biologia. E aí tinha a linha lá de biológicas, eu falei, eu vou fazer um curso de psicologia no primeiro semestre, porque eu queria entender o que tinha acontecido com meu pai. Porque eu sei que é horrível dizer isso, mas eu queria perdoar o meu pai. Porque eu estava sofrendo muito, mas eu também tinha muita raiva do meu pai pelo que ele tinha feito. E aí eu fui fazer esse curso de psicologia e foi incrível. Foi assim, todo o meu primeiro semestre. Porque eu entendi. Meu pai recebeu um diagnóstico de bipolaridade bem no finalzinho da vida. E provavelmente a bipolaridade, que é uma condição, é uma desorganização química do cérebro, igual é um câncer, sabe? Não é uma coisa extraterrestre. Sim. Foi um dos fatores, para além da desigualdade, para toda a violência que ele sofreu, a falta de oportunidades, para ter levado ele para o alcoolismo e para a dependência química. Então, ter feito aquela aula de psicologia foi muito importante para o meu processo. De entender que, cara, meu pai estava doente. Ele só estava doente, não tinha nada a ver com a fé dele. Não tinha nada a ver com a moral dele. Meu pai era um homem bom. Força. Uhum. E aquilo, para eu entender o que tinha acontecido com ele, para eu entender o que estava acontecendo comigo, daquele processo de luto, daquela coisa de me sentir tão culpada também. E eu me arrependo de não ter começado a fazer terapia na faculdade, porque a gente também tem preconceito. Mas assim que eu me formei, eu comecei. Para entender qual é essa história. E aí, uma outra aula que eu fiz, porque eu fui forçada, foi de política comparativa da América Latina. Política econômica da América Latina. Aí que você se apaixonou. Porque eu estava lá estudando astrofísica, mandava bem, super nerd. E aí foi a conexão que você precisava, foi a você resposta. sentiu, por que você... Eu estava numa aula... Tá difícil para mim, vai. Não, mas a vida ela é muito doida. Eu estava numa aula em que a gente falava de desigualdade na América Latina. E aí aquela coisa, né, teórica, intelectual, não sei o quê, a desigualdade na América Latina e não sei o quê, como é que são os investimentos. E eu, caralho, isso é minha história? É por isso que a gente nasceu numa ocupação. É por isso que meus pais não puderam estudar. É por isso... E até foi na faculdade que eu entendi o que era racismo, o que era machismo. Então, por que minha mãe foi expulsa de casa quando ela engravidou de mim? Por que minha mãe abandonou os estudos? Porque tudo isso é a nossa história. Uau!